Você que está abatido, triste, frustrado porque estava na expectativa de algo que não aconteceu. E você está aí falando coisas, comentando, fazendo comentários, procurando encontrar pessoas que tiveram as mesmas reações que você teve. Mas diga para mim, será que isso tem sido bom para você ouvir de outras pessoas a mesma dor, a mesma consequência? Mudou alguma coisa? Nada. Não aconteceu nada. Só murmurações, só queixas, só desgostos, frustrações que você alimentou ainda mais. Mas a fé não é para isso. A fé que nos foi apresentada através da palavra de Deus, através do que Deus tem mostrado através das suas maravilhas, mostra outra coisa e que nós temos que atentar. Vamos saber então? Então vamos. No livro de Salmos, capítulo 78, versículo 5, diz assim: porque Deus, Ele, tá falando de Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos. Ou seja, Deus já mostrou para todos nós testemunho do que Ele faz. Ou seja, transformação do interior de cada um daqueles que o buscaram, que foi no caso de Jacó, que tinha feito tudo do seu jeito e teve terríveis consequências, mas com essas terríveis consequências ele clamou a Deus. Diante de uma pressão do lado de fora e das consequências que ele estava vivendo, ele chegou a um momento de dor, de muita dor, na qual esse momento de muita dor, ele se levantou para lutar com Deus. Naquela luta com Deus, Deus o transformou em Israel. Agora já não era mais aquele homem. Mas aquele homem, para ser transformado, teve que ter dor, teve que lutar. E assim também acontece com todos nós. Muitas coisas estão acontecendo na nossa vida justamente para que haja uma transformação de mente, sabe? De conduta, de vida, que não apenas você muda por um instante, mas muda por toda a sua vida. Ou seja, que muda toda a sua história. Por isso que fala, porque ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó. Essa transformação, você viu, você tem visto na Igreja Universal por tantos testemunhos. E pôs uma lei em Israel. Quer dizer, Deus colocou uma lei, uma ordem, mandamentos para que haja disciplina. Ora, o ser humano, ele não tem disciplina, não tem ordem, ele não é constante. Então a lei nos faz disciplinar a nossa desordem. Deus é maravilhoso, ele deu isso ao seu povo, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Ou seja, o que Deus tem feito, as maravilhas que ele tem feito, o testemunho de mudança interior, não é para que a gente venha ficar falando do que está acontecendo no mundo, das queixas, das dificuldades. Não! Eu sei, todos nós sentimos, mas aonde está a fé? Aonde está a palavra de Deus que você já ouviu? Aonde está Deus na sua vida? Agora, Deus na sua vida são os problemas, são as coisas que não aconteceram? Peraí, a gente não vive pelas coisas do lado de fora, a gente vive pelas coisas que a gente crê em Deus. A gente tem visto Deus, o seu testemunho. E é isso que nós temos que falar.
Pare de falar aquilo que não acrescenta em nada. Os seus problemas, as suas emoções. Para que ficar comentando? Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai depositar toda a sua tristeza, sua agonia, e você não vai viver pelo que você sente. Você vai viver pelo aquilo que você crê. O que você crê? Você crê mais em Deus ou mais no diabo? Então se você crê mais em Deus, então você vai colocar sua esperança em Deus. Você vai olhar para Deus. Agora me diga uma coisa. Por que Deus faz uma maravilha lá no passado, dá testemunho outrora e coloca lei para que a gente fale dessa lei, desse testemunho para os nossos filhos? Para quê? Sabe por quê? Você tem que saber. Ouça. Para que pusessem em Deus a sua esperança. Sabe, muitas pessoas, muitos de nós, colocamos a esperança, às vezes, no governo, na família, no marido, na esposa, no filho, na pessoa que trabalha com a gente. Esperamos algo e não acontece. E quando não acontece, ficamos tristes, agoniados. Por quê? Porque colocamos a expectativa, a esperança em algo. Mas o que diz a palavra de Deus? Nós temos que falar do testemunho de Jacó, da transformação da vida de várias pessoas, da lei de Deus, falar dos feitos de Deus. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua esperança. Ou seja, quanto mais você fala do problema, você coloca, vamos dizer aqui de forma bem direta, você coloca a sua esperança em quê? Nos problemas. Ou seja, você vive pelas circunstâncias. Mas quando você escolhe que é uma opção, eu sinto. Quando eu tenho expectativa, eu sinto. Mas aí está, entre eu escolher a fé, que eu já sei, que já foi ensinada, ou viver pelaquilo que eu estou sentindo. Eu vou viver por aquilo que eu creio. E o que eu estou sentindo vai se sujeitar àquilo que eu coloquei na minha mente, que é aquilo que eu creio. Para que pusesse em Deus a sua esperança. Então, eu tenho que falar da palavra de Deus, da lei, da vontade de Deus. E a esperança coloca em mim meus olhos voltados em Deus e não nos problemas. A esperança coloca expectativa que Deus sabe o que é bom. Ele vai fazer o melhor. Diante da dificuldade, dos problemas, eu não sei. Mas Deus fará o melhor para mim e o melhor para todos, exercitarem a fé. E se não esquecessem das obras de Deus, porque nos momentos difíceis parece que dá um branco na nossa mente. Parece que a gente apaga tudo que a gente já aprendeu. Você já reparou isso? Pois é. Mas o que faz uma fé inteligente? Ela lembra de Deus. Ela pensa em Deus, ela considera Deus, ela olha para Deus. Então, ela disciplina os seus olhos para olhar para Deus, parar de olhar para as circunstâncias e olhar para Deus. E assim, não esquecer das obras de Deus. Gente, é agora. É agora que é a nossa vez, diante de dificuldades, de problemas, que vamos acionar a nossa fé. É agora, mais do que nunca, que a nossa fé vai estar mais viva. Você, ouvinte, que de repente falava assim, eu não tenho força, eu não sei como fazer. Diante das dificuldades, da pressão, você vai para Deus. Nessa dificuldade, você não tem com quem contar. É aí que você descobre a fé. Olha que maravilha, gente.
e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. É agora que você vai colocar em prática aquilo que você tem ouvido, que você tem sabido pelos seus pais da fé, aquelas pessoas que têm acompanhado você, pelo Bispo Macedo, que tem orientado, o Bispo Renato, o Bispo Júlio, cada um dos servos de Deus que tem orientado, sendo guiado pelo próprio Deus para instruir o seu povo. E você também tem lido a palavra de Deus. Deus tem falado com você. Guarde os mandamentos de Deus. É aí que está a nossa força. A nossa força não é apenas ter resposta para tudo ficar do nosso jeito. Olha que coisa maravilhosa, gente. E sabe por quê? Deus quer fazer uma transformação em cada um de nós. Você não tem ideia do que as dificuldades, os problemas vão fazer na sua vida, vão avivar a sua fé. Você vai conhecer o Deus verdadeiro como você nunca conheceu. Ouvinte, receba essa fé, essa alegria. Não é uma alegria que você está recebendo porque eu estou falando. Você está recebendo essa alegria, sabe por quê? Porque você recebe a palavra de Deus dentro de você. Essa palavra agora não fica do lado de fora. Você não leva de qualquer maneira, como antigamente, sabe? Quando as coisas não estavam apertando e você não fazia tanto caso. Pois é, é agora. É agora essa oportunidade. Creia, ouvinte. Eu tenho certeza que tudo, daqui para frente, tudo diferente. É verdade. É agora, é a nossa vez. Deus é com cada um de vocês. Mas lembre-se que vamos ter que exercitar essa fé. Esse exercício da fé é que vai fazer você descobrir os valores que Deus te deu. E você vai ver Deus face a face. Você vai ver. Você vai experimentar Deus na sua vida. Ele vai guardar os seus, os escolhidos, essas pessoas que aceitam a obra de Deus. Bem, é com você e fica na fé, nessa certeza que Deus está sob controle.